Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, não só nesses momentos dos estudos, mas em todos os momentos de nossas vidas, né? Hoje, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, nós vamos falar da questão 493, né, dos anjos de guarda, familiares e os simpáticos, que vai ser falada por mim. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, item 26, provas voluntárias e o verdadeiro silício, que o Fred vai nos falar também hoje. E chamando para fazer a nossa mensagem, nós vamos chamar a Fabiana e logo após ela vai fazer a prece inicial para nós. Boa tarde, que a paz de Jesus se faça em nossos corações e nós vamos ler uma mensagem recebida aqui na casa no mês de abril. Que a paz do Cristo seja cada vez mais sentida e que cada vez mais os cristãos busquem vivenciar, propagando a pacificação do mundo, conclamando a todos os irmãos de todas as nacionalidades, religiosidades, a se darem as mãos em solidariedade e fraternidade. Ah, meus amados, os tempos de transição são tempos em que os opostos, vivendo conjuntamente, abrem a cada um de nós possibilidades e, ao mesmo tempo, a consciência nos chama a buscarmos nela a verdadeira essência. A terra passa por um aparente caos. Quanta violência, quanto ódio, quanto poder enraizados nas mentes, chamando os desatentos a colocarem os seus pensamentos, as suas existências, nesse poder tão passageiro. Como cristãos, que possamos perceber no Cristo Jesus o caminho da paz interior, de ouvirmos a nós mesmos, de compreendermos a nossa essência divina, de, enquanto na matéria, buscarmos pela doação da paz, não ofendendo, não julgando, mas auxiliando verdadeiramente. Ah, amados, é chegado o momento importante de escolhas, escolhermos o caminho tão estreito da verdadeira humildade, que nos levará a construções de emoções virtuosas e a destruição desse envenenamento pelo ego. Ouçamos Jesus uma vez mais a nos advertir. Não busquei alhures, mas busquei em mim o amor, a paz, e que possamos em breve sermos pacificadores como Cristo Jesus. E assim, Senhor, lhe rogamos neste momento que possamos compreender a paz e buscá-la em nós, a pacificarmos todo e qualquer ambiente onde nos encontremos, tendo em Ti o exemplo. E nesta tarde abençoada de estudo, rogamos a Ti, aos Teus benfeitores espirituais, que auxiliem, que intuam os nossos irmãos que farão os estudos e a cada um de nós a compreendermos e a nos libertarmos da nossa ignorância, dos nossos vícios, do nosso ego, que possamos trabalhar em nós esta fé raciocinada, buscando amar e servir em Teu nome. E que Deus, nosso Pai, abençoe-nos hoje e sempre. Assim seja.
como já disse, boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar a pergunta 493 do Livro dos Espíritos, onde nos fala sobre os nossos anjos de guarda, nossos amigos espirituais, protetores espirituais, há vários nomes, né? Graças a Deus, todos eles muito carinhosos. Nós já sabemos, que já foi dito, que o espírito protetor é um irmão que está conosco em missão, um dever que ele cumpre, né? E na pergunta 493, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? E os espíritos nos respondem: o espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Engraçado aqui quando ele fala que eles podem escolher. E eu lendo, procurando no Evangelho, nos outros livros espíritas, ali fala que todo o anjo de guarda, ele escolhe o protetor dele encarnado. Ele tem esse direito de escolher. Poucos não podem escolher, mas a maioria escolhe. Ou são amigos, ou são pessoas, gentes, queridos nossos que já se foram, e ali ele fica conosco. E da hora que ele escolhe até a hora do nosso desencarne, ele é obrigado a ficar conosco. Por quê? Porque ele escolheu. É uma missão dele, escolher ficar com aquele protegido. Então, a toda hora, ele vai estar ali conosco. Nós nunca vamos estar desamparados, seja qual hora for, em qual situação nós estivermos. E continuando na pergunta 493A, o Kardec continua: ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de maneira mais geral. Lógico, porque o espírito protetor ele não vai negar, às vezes ele vai ter que distanciar de nós um pouco, mas nesse distanciamento sempre entrará um outro. Nunca nós vamos ficar sozinhos. Ele pode ir fazer por uma missão e ajudar outra pessoa, mas ele retorna a nós ou deixa sempre um ali junto conosco. Nós nunca temos que entender que nós nunca vamos ficar sozinhos, jamais. Nunca. E continuando, ele pergunta: o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas, nesse caso, são substituídos. Foi o que eu falei aqui, né? Eles podem sair, sim, mas sempre deixa alguém. Mas esse motivo para eles saírem tem que ser um motivo muito justo, um motivo muito grande para fazer essa troca. Não pode ser aleatoriamente ou porque ele não quer mais. Porque se assumir um compromisso, é uma lei. E a lei de Deus nós não podemos mudar, ela é imutável. E vem da lei de Deus nos proteger. Do momento que ele escolheu, ele vai seguir até o final. Pode mudar? Pode sim. Mas é muito difícil acontecer isso. Na pergunta 495, o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? O que vocês acham? Porque na maioria das vezes, nós, encarnados, somos rebeldes demais da conta, né? Nós pensamos uma coisa e agimos totalmente diferente. Se nós, os nossos familiares, porque o que é o espírito? O que é esse espírito protetor, esse anjo de guarda? Qual a função dele? É a função de um pai para um filho, não é? É a função de estar ali para ensinar, educar, pôr o nosso filho no caminho reto. Essa é a função do pai e essa é a função do espírito protetor. O que ele quer é que a gente sempre esteja na senda do bem, procurando sempre evoluir cada vez mais. Mas nós somos muito teimosos
de vez em quando a gente sai um pouco do caminho. Não ouve, porque o tempo todo esses anjos falam conosco. Eu costumo dizer que esses anjos, eles não só são os desencarnados, uns espíritos protetores. Nós também temos anjos aqui na Terra, não é, Fabiana? Alguns anjos que estão aqui para também nos ajudar, para estar junto conosco, nos direcionar, nos posicionar, mostrar, olha, você está fazendo uma coisinha errada, não tem como melhorar, vamos ver o porquê você saiu dessa situação, por que você está entrando novamente em coisas erradas. Quer dizer, não só os espíritos, como também os encarnados, nós temos esses anjos aqui na Terra, aos nossos lados, e às vezes nós nem damos conta disso, que eles são até muito mais do que um só. E continuando com os espíritos protetores, a hora que ele vê que não está, porque que hora que eles comunicam conosco? Justamente na hora do sono ou por intuição. Naquelas horas que a gente tem aqueles insights assim, nossa, eu não devia ir por esse lado. Ah, não custa nada, eu vou. A gente pega, faz o caminho errado. Quer dizer, ele vai estar ali, mas ele vai deixar, nós temos o livre-arbítrio, ele vai deixar que a gente se dê mal também. Porque nós escolhemos, e para aprender, muitas vezes, a gente tem que errar e errar bastante. Infelizmente, para depois aprender, né? Mas tendo sempre a certeza de que ele vai estar ali nos amparando, e ele não está só conosco. Os anjos, os espíritos protetores, anjos guardiões, estão em nossos lares, nas nossas ruas, com os nossos familiares. Vocês já imaginaram, quando a gente fala sempre aqui, façam o evangelho no lar, faça o evangelho no lar. Se a gente pudesse ver a luz que é emanada por esses espíritos protetores na hora de um evangelho no lar, a felicidade deles poderem estar ali nos fortalecendo, nos harmonizando junto com nossa família, nós não deixaríamos de fazer o evangelho no lar. Mesmo que seja por 5 minutos, por 3 minutos, ler somente uma mensagem. É a hora que eles se conectam com a gente, é a hora que ali eles vão nos dar as forças, vão nos nutrir da força necessária, do amor que nós estamos precisando. Eu estava vendo, quando eu ia falar sobre os anjos, eu olhei numa revista e vi uma história, vocês devem lembrar muito bem, eu não lembro o ano que foi, do acidente que teve naquela Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, que muita gente morreu ali. Uma das pessoas, de uma mulher, uma mocinha que estava lá dentro, chamada Pamela, ela sobreviveu, graças a Deus, e depois que ela saiu do hospital, ela deu esse depoimento, falando que ela tem asma, ela foi que era aniversário de uma amiga dela, ia ser comemorado lá na boate. E ela, como ela tem asma, ela ficou muito perto do palco, porque estava muito lotada, muito cheia aquele dia, e ela não estava conseguindo respirar direito. E o palco era o local que ela estava conseguindo melhor. E foi aonde pegou o fogo, começou. E na hora que começou o fogo, ela entrou em desespero, porque ela não tinha como passar, porque era todo mundo na frente dela. Ela ficou em último para passar. E entrou em pânico. E nisso ela viu vindo um rapaz pedindo licença, em direção a ela. Chegou nela, pegou ela no colo, puxou o vestido dela para cima, tampou o rosto dela e falou, me abraça, porque eu vou te salvar, eu vou te tirar daqui. Ela falou que abraçou e viu-se passando por cima de vários corpos que já estavam no chão, até deixar ela lá fora. Essa pessoa deixou, ela perguntou, quem é você? Qual o seu nome? Aí ele falou, meu nome é Rafael. Fica aqui comigo até o bombeiro, né, me pegar, me resgatar. Ele falou, não, eu não posso, eu vou ter que voltar para resgatar outras pessoas. Ela falou, tá bem, foi para o hospital, ficou lá. E quando ela melhorou, saiu do hospital, ela foi ler na lista de mortos ou de sobreviventes se tinha algum Rafael. E não tinha Rafael nenhum. Quer dizer, são exemplos que a gente tem
de anjos que eu acabei de falar, anjos encarnados ou desencarnados, a gente não sabe, porque ela não sabe explicar se ele era encarnado ou desencarnado, mas que a salvou. Que ela pedia muito a Deus no momento que ela não queria morrer, porque ela era muito nova. E provavelmente a fé e o anjo protetor dela, nesse momento, a salvou, a tirou dali. É por isso que eu falo que a gente tem que ter muita, mas muita consideração com nossos amigos espirituais. Porque eles estão sempre de prontidão, todos os momentos ali para nos tirar, seja de qual for o perigo. E nessa pergunta 495, São Luís e Santo Agostinho fala muito aqui, fala muito bem sobre eles, e ele fala um pouco aqui, porque é muito grande, eu não vou ler toda, e em dos parágrafos ele fala: estão sempre ali para vos aconselhar e vos sustentar. Esses seres ali estão por ordem de Deus. Então, se eles estão por ordem de Deus, cada vez mais a gente tem que agradecer ao Pai Celestial, como Ele é bondoso, como Ele é amoroso conosco, que por mais que a gente apronte, sempre Ele vai estar ali de prontidão a nos ajudar. E ele ainda fala mais: sim, onde quer que estiver, vosso anjo estará convosco. E esse trecho aqui eu achei muito bonito. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-los. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. O que Santo Agostinho quis nos dizer é que nós já sabemos disso. Graças a Deus nós temos a doutrina que nos ensina e nos mostra esses nossos amigos espirituais, esses protetores, né? E que a todo momento eles estão conosco. Uma outra história que eu achei interessante também foi de um médico que morava num lugarejo, uma cidadezinha distante, era só ele de médico. Ele recebeu um telefonema pedindo que fosse socorrer fulano no número tal, na rua tal. Ele falou: nossa, mas isso é tão longe, como eu vou lá? Isso já devia ser umas 11 horas da noite. Ele foi e falou: é minha profissão, eu vou ter que ir. E saiu. Mas ele saiu com muito medo, porque era uma cidade com poucos moradores, uma cidade que ficava na penumbra, um horário já avançado. E ele parou e pediu ao anjo de guarda dele que o ajudasse, que o guiasse até essa casa, que não deixasse acontecer nada com ele até lá. E ele foi, achou a casa, chegou lá, bateu na porta e um homem veio atendê-lo. Ele falou: é aqui que mora Arthur? Ele falou assim: é sim. Ele me chamou, eu vim aqui, porque ele falou que estava... aqui não tem Arthur nenhum doente, não. Bateu a porta na cara do médico. E o médico, sem entender nada, falou: tá bom, vou voltar. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, foi embora, voltou para casa. Passou anos. E o hospital o chamou um dia, uma tarde, o hospital chamou e falou: doutor, tem um paciente aqui que está querendo falar com o senhor. Ele está já indo embora, mas ele falou que não pode deixar de conversar com o senhor. O médico foi a esse hospital. Chegando lá, o paciente falou: olha, o senhor não me conhece, meu nome é Arthur. O senhor lembra que há anos atrás eu liguei para o senhor ir à minha casa falando que eu estava doente? Ele falou: lembro, mas o homem que me atendeu não deixou eu atender o senhor. Ele falou: não, aquele homem era eu mesmo. Foi que eu fiquei desempregado naquela semana e eu estava com um ódio muito grande no meu coração. E eu precisava de dinheiro, porque eu queria ir embora daquela cidade maldita. E falei: o único rico que tem aqui é o doutor. Eu vou chamar ele aqui, a altas horas, e quando ele chegar eu vou assaltá-lo.
Mas, para minha surpresa, na hora que o senhor chegou com 2 homens enormes, irradiando luz para todos os lados. Eu fiquei com medo e bati a porta na sua cara. Quer dizer, se o médico foi espírita, ele entendeu que ali estava o anjo de guarda, o protetor que ele tanto pediu ajuda ao chegar a casa. Quer dizer, por mais distante que nós estejamos de nossos anjos guardiões, de nossos protetores, seja qualquer indício de chamá-los de volta, de pedir um socorro, eles vão estar ali de prontidão para nos ajudar. Sempre, e sempre que possamos também, vamos fazer as nossas preces ao sair de casa, ao deitar, agradecendo a essa proteção divina tão maravilhosa que nós temos todos os dias e nós nem percebemos. Obrigada. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Mais uma tarde aqui na Casa Espírito Semeador, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5º, itens 26 a 31, que trata de bem-aventurados os aflitos. Boa tarde também aos irmãos e irmãs do YouTube que nos assistem. E é o último tópico do capítulo Bem-aventurados os aflitos. São 6 itens, né? Que vão nos trazer muitos ensinamentos. Especialmente quanto às provas voluntárias e o verdadeiro cilício. Esse capítulo vai nos trazer, né, meus irmãos, o ensinamento sobre aliviar a dor do próximo. Se devemos, quando nos deparamos com o irmão em sofrimento, em alguma situação de desespero, ao invés de julgarmos, eles vêm nos mostrar que nós devemos buscar abrandar a dor do próximo. Porque muitas vezes nós olhamos alguém e dizemos, não, mas ele está espiando, eu tenho que deixar ele cumprir a sua expiação, a sua prova, ao invés de auxiliar. E o Evangelho vem nos mostrar o quê? Que não. Que nós estamos aqui para nos auxiliar. Temos que ser solidários aos nossos irmãos que sofrem. Porque se pensarmos assim, nós estamos alimentando o egoísmo. Quando ao invés de auxiliar quem precisa, nós julgarmos e dissermos, muitas vezes até sem conhecimento ou maldade, que não, que ele tem que passar por aquilo. Muitas vezes nos dizemos assim, que vai saber o que fez na vida passada e agora está passando por isso. Quantos de nós já não dissemos isso? Está vendo? Está nessa situação porque foi um espírito ruim na outra encarnação. Então que continue a passar. E nós o quê? Aprendemos com Jesus o contrário. Que se temos um irmão em sofrimento, seja em prova, seja em expiação, o nosso dever, o verdadeiro cristão, ele auxilia ou ele vai massacrar mais ainda? O Evangelho vem nos mostrar, nós vamos buscar o quê? Aliviar essa dor, atenuar a dor desse irmão. Porque nós, espíritos aqui encarnados, não viemos para só sofrer. Estamos em um planeta de provas e expiações, mas não estamos aqui para sofrer. E sim para compreender que o sofrimento nos traz aprendizado. E esse aprendizado, um desses aprendizados, lei de justiça, de amor e de caridade, qual é? Atenuar a dor do próximo, aliviar quando estiver ao nosso alcance. Porque o nosso julgamento, ele pode piorar a situação daquele irmão. Devemos pôr termo, como diz aqui, fim ao sofrimento alheio? Sim, buscar aliviar. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas quando você chega com uma palavra amiga, um auxílio material para alguém, imagine o alívio dessa pessoa. O que ela não sente com essa sua conduta, com esse seu comportamento.
E é interessante que, ao mesmo tempo que nós entendemos essa solidariedade, nós começamos a perceber que o mais beneficiado quem é? Nós. Quando nós fazemos sem interesse, quando a gente auxilia o próximo sem necessidade de mostrar para os homens, para buscar aplausos da sociedade, nós somos os maiores beneficiários, porque nós temos que aliviar as nossas provas, as nossas imperfeições. Quem de nós, quando auxilia alguém, não sente dentro do coração um alívio? Quando principalmente você auxilia e tem a firme convicção de que aquela pessoa realmente teve um alento no sofrimento que ela está passando. E aqui é importante porque nós escolhemos as nossas provas. Muitas vezes esse irmão em sofrimento está conosco, ao nosso lado, para nos mostrar, para nos acordar. Olha o progresso que você adquire quando você auxilia alguém sem interesse, sem buscar qualquer resposta, principalmente o agradecimento. Muitas vezes nós auxiliamos o próximo, mas nós esperamos um agradecimento, um obrigado. Não, você viu, eu ajudei lá, mas nem me agradeceu. Falou nada para mim. Tem base, não é? E essa é a verdadeira caridade? Não. A verdadeira caridade ela é silenciosa. Quando nós escolhemos as nossas provas, nós vamos conseguir superá-las. Seja nessa, seja na próxima encarnação, não sabemos. Só vai depender da gente. E um dos caminhos que nós temos para vamos dizer, acelerar esse progresso, é sim olhar a dor do próximo e buscar de alguma forma, seja material, seja moral, o quê? Aliviar ou atenuar essa dor. Por exemplo, quando nós estamos com algum parente, algum conhecido em uma situação de saúde muito delicada, que está prestes a desencarnar, respirando talvez com a ajuda de aparelhos, nós temos o direito de abreviar a vida dessa pessoa. Vamos supor que a pessoa já não fala, já não exprime a vontade, mas está viva. O corpo está desfalecendo, mas o espírito está vivo. A eutanásia, nós podemos acelerar a morte de alguém, nós espíritas? Ah, mas ele está sofrendo tanto, que se aliviar aqui, ele vai descansar. Quem somos nós, insensatos? Julgamos acima da lei de Deus? Quem nos garante que a ciência não pode falhar ou trazer a cura para aquela pessoa? E o Espiritismo não condena a eutanásia, ele na verdade mostra que a lei de Deus é imutável. Além de ser um crime na lei humana, que é um crime de homicídio, você abreviar a vida de uma pessoa, você vai ter consequência quanto a isso. Mas essa consequência, meus irmãos, só vai ser atribuída a nós se nós não compreendermos o que está aqui no capítulo 5, que Jesus nos mostra. Deixe a vida seguir. O curso da vida deve seguir. Nós não podemos abreviar a vida de ninguém. Isso é um atentado contra a lei de Deus. Pode até ser aplaudido aqui, mas perante Deus não. Lá, a conduta terá o quê? O nosso comportamento terá uma consequência. E não é punição, é aprendizado. A eutanásia deve sempre ser condenada de todas as formas. Quantas histórias nós temos de pessoas que no último minuto voltou, ressuscitou? Não, porque nós sabemos que é impossível ressuscitar, mas que os sinais vitais começaram a reacender. Então que tenhamos essa compreensão, né? Bem-aventurados os aflitos, os que têm fome, os que sofrem agora, é que serão consolados. E aqui está falando também, nesse capítulo de hoje, sobre atentar contra a própria vida, o suicídio. Quando nós buscamos, no desespero,
abreviar a nossa vida. Quem não tem conhecidos que já se suicidaram, familiares? Todos nós conhecemos. Esse capítulo vai nos mostrar que o suicídio vai nos trazer uma dupla falta. E nós temos que consolar aqueles, buscar prece, não condenar quem busca o suicídio, porque o desespero é tanto que o que aquele irmão precisa é de prece, de auxílio. Porque o suicídio é uma dupla falta. Ao mesmo tempo que viola a lei de Deus, ele também vai trazer o quê? A dor. Quando o suicida está no mundo espiritual e que ele tem compreensão do que aconteceu, o sofrimento ali é muito maior. O arrependimento que ele tem que passar, o arrependimento sincero para expiar, para voltar. Nós vemos muitos casos de suicídio hoje. E quando estamos próximos desses irmãos, nós devemos buscar o quê? Empurrar e falar, não, vai lá, é assim mesmo, essa vida não vale nada. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, busca o quê? Não, meu irmão, não é por aí. Vamos lá na casa do Espírito Semeador fazer um tratamento. Vamos tentar, de alguma forma, mostrar que a vida é muito importante, que essa encarnação, é o que a gente sempre fala, é a nossa encarnação. Porque a dor moral, a depressão, buscar atentar contra a própria vida é um desespero muito grande. Nós devemos buscar atenuar isso e sempre condenar o suicídio, mas não no sentido de julgamento, de apontar o dedo e falar, não, suicidou por isso, porque a família é isso, porque não. Mas buscar as causas. É uma história interessante na Revista Espírita, tem uma história interessante na Revista Espírita de 1862, de um casal e mais um rapaz, em que ela tem um fundo bem moral, né, essa história, e mostra muitas vezes esse padrão da sociedade, né, essa imposição que a sociedade muitas vezes nos faz e que pode desaguar em suicídios, né, ou outras questões. Narra-se que na França, antigamente, uma moça muito bonita, financeiramente bem, um corpo muito bonito, se apaixonou por outro rapaz, menos abastado financeiramente, de uma classe social, né? Esse é um dos grandes problemas, né? De uma classe social mais baixa que ela. Só que em razão de exigências familiares e de costumes sociais que não devem ser julgados, né, por nós, mas sim usados para o nosso aprendizado, ela resolveu atender à vontade da família e casou com outro homem, abastado, da mesma classe social. Nós não temos aquilo, não, mas isso é de boa família, da nossa sociedade, não tem isso, né, da nossa classe. E casou com esse. Só que esse rapaz que ela casou era muito amigo do outro, do que ela realmente amava. E teve a festa, o casamento, só que a paixão dela era com o outro também. E como eles eram amigos, ele visitava a casa do casal agora. E não mais suportando, né, esses encontros como amigos, escondendo esse amor que eles tinham um pelo outro, foram surpreendidos uma vez na casa por aquele que foi traído. E este que foi traído, para a surpresa dos dois, olha a importância do estudo. A reação dele qual foi? Matou, executou, entraram em atrito corporal? Narra a história que não. Ele chamou os dois e disse que entendia o amor que um sentia pelo outro. O que ele mais temia naquele momento era o remorso, a culpa na consciência que vocês dois terão daqui para a frente. E essa reação deixou os dois atordoados. E ele pediu, peço que daqui para a frente não mais se encontrem e que eu possa
continuar a minha vida com ela. Esse pedido, essa reação desse que foi traído, foi o suficiente para esses dois atentarem contra a própria vida. É o remorso que eles ficaram, o peso deles na consciência não apenas trouxe o desespero, mas a falsa ilusão de que os dois, e ainda pediram, né, tem os detalhes da história, que eles pediram em uma carta para serem enterrados juntos, no mesmo cemitério. E ele fez essa vontade. Porque eles tinham a falsa ilusão de que se encontrariam num plano espiritual. E se mataram na casa em que eles moravam. E a lição que fica para a gente? Quando estamos em desespero, quando estamos com a consciência pesada, quando estamos com remorso, é correto buscarmos a morte? Está errado esse suicídio, esse duplo suicídio? Viola a lei de Deus. Não devemos julgar. Tem alguma atenuante? Sim. Eles buscavam ali por uma paixão que eles sentiam sincera. Mas para Deus isso é correto? E isso não vai ter consequência? Vai. Tanto é que ela foi evocada na Sociedade Espírita de Paris. E ela não conseguia ver. O relato dela é que só tinha um véu na sua frente, uma imagem que ela não conseguia desvencilhar, que ela buscava o amado e sequer conseguia lembrar do rosto dele, dado o sofrimento que ela estava, bem como ele, foram evocados na Sociedade de Paris. E isso, meus irmãos, serve para nos alertar do quê? Que o suicídio, quando a gente busca, quando a gente quer atentar contra a nossa vida, nós, na verdade, estamos o quê? Criando uma nova dívida, mais sofrimento. Não é brincadeira. E Santo Agostinho é bem incisivo quando ele explica isso. Ele fala, vós que dá importância para um círculo de metal. Vós que dá importância para as coisas materiais, ao invés das coisas do coração. Porque muitas vezes a união entre duas pessoas, independente do sexo, ela tem que ser fundamentada no amor sincero. Quando essa união tem um interesse material acima do interesse moral, seja em relacionamento, na profissão, nós podemos ter esse tipo de consequência. O desespero desses dois amados, como se diz, que sucumbiram. Bem-aventurados os aflitos, porque deles serão o reino dos céus. Agora nós devemos buscar o castigo, a punição, de forma alguma. Tanto é que ela foi evocada em razão da prece de uma senhora que frequentava a sociedade parisiense de estudos espíritas. Ela foi evocada porque uma senhora pediu prece para ela. Vamos fazer prece para os suicidas. Nós vamos orar para aqueles que chegaram a esse ponto. Porque assim nós estamos nos aproximando de Deus e o principal, fazendo a verdadeira caridade. Porque você resgatar uma alma dessa, do mundo espiritual, para que ela se comunique, é aquele alívio que talvez nós ainda desconhecemos aqui encarnados. É o alívio moral. É aquele alívio que a gente fala, que quando você está com sede, você toma água, quando você está com fome, você come. Ali não tem. Ali o alívio desse espírito que está em sofrimento, qual é? A prece. E nós temos ao final do Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, uma coletânea de preces, inclusive para os suicidas. Mas, o que o Evangelho também nos ensina, é que essas preces devem ser sinceras, que essas preces não podem ser automáticas. Não podemos buscar apenas fazer a prece por uma obrigação, e sim buscar a prece para fazer bem ao nosso coração, para resplandecer a luz que muitas vezes está apagada dentro de nós. A prece traz isso, a verdadeira prece, a prece sincera vai nos trazer isso. Ah, mas então, o Evangelho fala do
do suicídio, e se você vê alguém em perigo de vida? E você quer salvar essa pessoa. Só que quando você vai salvar ela, você também sucumbe e os dois morrem. Isso é suicídio perante os olhos de Deus, perante a lei divina? Aí é analisada a nossa intenção, a nossa vontade. É o caso do soldado que quer ir para a batalha, para a guerra, mas não para defender o país, para realmente atender o seu chamado, mas quer ir porque no seu pensamento ele quer morrer. E em razão da vergonha de praticar, vamos dizer, o suicídio, de não ter coragem de atentar contra a própria vida, ele se inscreve e faz questão de ir para o campo de batalha para chegar lá e virar óbito. É um suicídio voluntário? Sim, porque nós não escondemos de Deus as nossas vontades. Nós podemos esconder dos homens, mas de Deus nós não escondemos. Então, em uma situação de perigo, depende da intenção. Se você vê alguém se afogando, e você vai salvar essa pessoa, e infelizmente os dois morrem, você se suicidou? Se você tinha a intenção de salvar, não. Agora, se você pulou, porque realmente não sabia, falava, eu vou lá, mas já que minha vida está ruim mesmo, se for o caso eu já puxo, nós dois vamos. Aí é suicídio. É suicídio. Só que existem atenuantes. E é importante porque as consequências do suicídio, né, da morte, né, são diferentes. Para aquele que tem a intenção e para aquele que não tem. E quando que nós vamos compreender isso? Quando entendermos a vida futura. Que nós estamos aqui para, além de nos aperfeiçoarmos moralmente, buscar a nossa evolução, nós temos que entender que essa vida que nós temos é uma dádiva de Deus. Qualquer coisa, qualquer intenção que nós temos em tirá-la, só o pensamento, nós já estamos agredindo a lei de Deus. Então não é errado você salvar alguém que está em perigo, não. Não é errado você entrar em uma situação de perigo, igual a Carla disse aqui, lá na Boate para salvar alguém. Ah, estou ali. Não. Na verdade, você está buscando ali o quê? Se a sua intenção for essa, auxiliar o próximo. Que é o que Jesus nos trouxe. Que foi o impacto, né, que Jesus causou quando aqui esteve, antes de Cristo e depois de Cristo. E já chegando ao final, meus irmãos, do nosso estudo de hoje, são 5 itens, né? Temos lá no final do capítulo, já nos itens 30 e 31, a questão referente à resignação. Então o Evangelho é muito perfeito, né? Quando a gente lê, você vê, vem tudo concatenado, didaticamente, para a gente entender. O último item do capítulo qual é? O proveito dos sofrimentos para outrem. Olha a pergunta que é feita aqui. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente para o seu proveito, seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E a resposta é do Espírito de São Luís. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Olha a conclusão de todo o estudo de hoje. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar de seus semelhantes. Nós estamos contribuindo para o bem-estar do nosso próximo? É uma reflexão que devemos fazer. Nós pensamos no nosso próximo como deveríamos? Muitas vezes nós dissemos, né? Ah, eu amo fulano mais do que eu. É possível isso? Pela lei de Deus? Se amar alguém, não se amar? Ou se amar mais alguém do que você mesmo? Pode até ser nos lábios. Mas não é. Não sejamos hipócritas. Eu só posso amar o próximo se primeiro eu amo a quem? E amar não no interesse pessoal, do egocentrismo, se eu amar a mim mesmo. Não tem como eu não me amando, eu amar o próximo verdadeiramente como Jesus nos ensinou. Nós ficamos felizes com o bem-estar do próximo? Nós. Vocês se alegram quando algum irmão chega para você e diz que conquistou alguma coisa? Ou muitas vezes nós olhamos falando, tá vendo? Fez coisa errada, subiu rápido na vida.
nós nos alegramos com a felicidade do próximo? É isso que ele está dizendo aqui. São Luís vem e mexe na ferida. Sim ou não? E ele continua agora na questão moral. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita, olha que interessante, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados, nós sofredores, à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Ou seja, resignação nós temos. Aceitamos os sofrimentos. O que é ser resignado? É sofrer sem murmurar. Quando nós começamos a entender, a filtrar esse sofrimento e entender que ele é justamente para o nosso progresso, aí sim nós estamos começando a entender o quê? O amor. E é tão bonito isso aqui, assim, São Luís traz, em Paris, 1860, traz um puxão de orelha. Por quê? Porque muitas vezes nós propalamos palavras aqui no púlpito, ou em nossas casas, em nosso trabalho, em nossa roda de amigos. E a nossa atitude qual é? Outra. Nós temos que melhorar isso. Nós temos que buscar essa nossa melhora íntima, essa nossa transformação moral. Porque como ele diz aqui, salvá-los do desespero, induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero. Porque quando nós entendemos que o sofrimento é para o nosso progresso, nós não vamos desesperar mais. Nós não vamos ter medo da morte, por exemplo. O desespero, ele existe muitas vezes por falta nossa de fé, de uma fé inabalável no porvir. Moralmente, ele diz aqui, quando realmente nós ingressamos na porta estreita, que é a porta da renúncia, que é aquela em que a gente começa a abrir mão dos prazeres mundanos para buscar o quê? O nosso progresso íntimo, moral. É isso que São Luís vem nos mostrar. Resignação, induzir os desgraçados à resignação, que aceitar as dores sem choramingar, mas choramingar no sentido respeitoso. É difícil quando chega a dor, não é? A primeira coisa que a gente faz quando a dor chega, qual é? Revoltar-se contra Deus ou contra um próximo. Quando, na verdade, quando a dor chega, busquemos a prece. Obrigado, Senhor. Aí vai falando, nossa, mas essa pessoa não está bem, não. Está agradecendo por estar sofrendo, né? Aí é que a gente está começando a compreender a vida futura. Chegou o sofrimento, agradece. Passe. Busque o quê? Aliviar. Busque vencer esse sofrimento. E levar as mãos para o céu e dizer, Pai, obrigado. É assim que eu progrido. Ninguém progride sozinho. O insulamento, já pensou, não, eu não quero sofrimento, eu quero viver sozinho. Não tem como progredir. Os obstáculos, as dores que nos chegam é justamente para o nosso aperfeiçoamento moral. E é assim que nós vamos finalizar aqui, então, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita reflexão, né? E de muito amor ao próximo. Possamos regressar aos nossos lares, na companhia de Jesus e da espiritualidade benfeitora, que possa sempre estar nos protegendo, nos intuindo, e aos nossos anjos guardiães também, que estejam sempre nos protegendo, nos tutelando e nos mostrando o caminho da verdadeira vida, do verdadeiro bem. Jesus nos protege, hoje e sempre. Bom, meus amigos, chegando já, ao final dos estudos dessa tarde. Mas antes eu tenho que falar uma coisa. Eu sou fã incondicional de São Luís e Santo Agostinho. Eu acho as palavras dele, o que eles nos mostram é assim fantástico. Os puxões de orelha que eles dão na gente, são ótimos. Eu tenho certeza que um dia
Não sei qual reencarnação. Um dia eu chego lá e vou ser igualzinho eles. Vocês vão ver, vocês vão ouvir falar de mim. Bom, já terminando, nós temos 2 convites aqui. Um é que nós temos pizzas ainda avulsas para ser vendida. Que todos aqui já sabem que essas pizzas é justamente para reverter em cestas básicas para os nossos assentados, né? E também convidar a vocês, e essas pizzas estão lá embaixo, tá? À disposição de vocês, o Denner vai estar lá, podem descer e pegar as pizzas que vocês quiserem. E convidar também para o próximo sábado, agora, dia 10, é o nosso bazar de Natal, que está com peças lindíssimas, né, Fran? Então, assim, maravilhosas as peças, vocês já devem ter visto pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, que a Fabiana tem postado. Estão maravilhosas. Então, esperamos vocês também a partir das 8h30 de sábado, tá? Estaremos todos nós aqui para recebermos vocês, amigos, familiares, quem quiser vir comprar um presentinho de Natal, uma lembrancinha para os nossos familiares, né? E já chegando ao fim, posicionando as pessoas, os passistas, aos nossos passes coletivos, vamos chamar a Fabiana para fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, que a tua paz tome conta de nossos seres nesse instante, nos colocando com muito respeito na posição de recebermos o passe, esse magnetismo de amor que cura as dores do corpo, acerena as dores da alma. É com a oração ensinada por ti, Senhor, que vamos orar unidos, rogando pela transmissão desse tratamento espiritual. E é durante esta oração que todos nós que aqui estamos, aqueles que estão distantes, assistindo, todos nós, iremos perceber a presença dos nossos anjos da guarda junto a nós, desses espíritos que nos amam profundamente, que torcem por esta encarnação, para que sejamos mais humildes, menos orgulhosos, mais pacificadores, menos arrogantes. Que possamos em teu nome, Senhor, recebermos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Magnetiza, Senhor, as águas, e que nós possamos retornar aos nossos lares na tua presença. Assim seja.